Oi pessoal, vamos agora criar o banco de dados. Vamos agora para o comando de definição de dados create database. Vamos agora fazer a estrutura básica do banco de dados. Vamos criar o próprio banco de dados agora, que faz parte da estrutura de banco de dados. É a principal estrutura de criação, que ela engloba todo mundo. Vai englobar os esquemas, as tabelas e os dados dentro das tabelas. O comando de definição create database tem como comando básico o create database e o nome do banco. Com esse comando, você cria um banco de dados com todos os seus parâmetros padronizados conforme o banco de dados. Mas também podemos criar um create database com os parâmetros. O exemplo de criação com parâmetros é esse aqui. Create database, o nome do banco, with, aí o owner é o proprietário do banco, que no caso aqui o proprietário padrão do Postgres é o Postgres, mas se você tiver outro proprietário, você pode colocar o outro proprietário, que é um usuário. O template padrão do Postgres é esse template 0. O encode depende da sua máquina. Na minha máquina aqui é o TF8, mas se for um Windows pode ser outro encode. O table space é um local que é de organização do próprio banco de dados. Isso aqui é padrão. Esse connection limit, isso aqui é a quantidade de conexões que você vai permitir no seu banco de dados. Se você colocar menos 1, ele mesmo gerencia a quantidade de conexões. Pronto pessoal, agora no PLG-admin, vem aqui em Servers, clique com direito, Create Server, vamos dar um nome para ele, vou colocar aqui interno. A conexão, vou colocar aqui localhost, que é uma conexão do nosso servidor interno. Aqui é a porta do Postgres padrão. Aqui é o usuário padrão. Vou colocar aqui o password que a gente criou na hora de instalação. Coloca aqui salvar o password, save. Pronto, já criou a conexão. Esse aqui é o banco de dados padrão, Postgres, você não vai usar ele. Vem aqui em Databases, clique com direito, Create, Database. Coloque o nome do database, vou colocar aqui DB aula. Definição, o encode que eu vou utilizar nesse DB. Vou utilizar o TF8, mas se você quiser você pode utilizar outros. Só escolher um aqui. Tem pessoas que usam esse Latim 1. Mas vamos usar o TF8 mesmo. O template, se você coloca aqui, ele vai utilizar esse aqui que é o padrão. Table space também, ele vai usar esse aqui que é o padrão do Postgres. Character, se você quiser mudar isso aqui, mas ele usa o padrão esse aqui. Você pode usar o C ou POSIX. Esse connection limit, isso aqui é a quantidade de conexões simultâneas que você pode usar. Se você colocar menos 1, isso aqui fica automático, o Postgres fica gerenciando. Aqui tem o SQL de criação desse banco de dados. Vamos copiar. Vamos salvar. Às vezes ele demora um pouquinho para criar. Pronto, ele criou aqui o banco de dados. Você abrir aqui, você vê que ele vem com esquema público. Depois nós vamos ver como criar um esquema. Aqui está o banco de dados. Agora vamos apagar ele. Aqui delete drop. Yes. Aí vamos aqui no database de novo. Vamos ficar só em um aqui, só para abrir o Query Tools. Então você pode criar aqui também, colar. Isso aqui é uma query de criação. Se você der play aqui, ele vai rodar a query e criar também um banco de dados. É um modo também de criar um banco de dados. Pronto, criou o banco de dados. Vamos dar um refresh aqui.
Vamos abrir. Pronto, tá ele aqui de novo, criado. Também podemos criar de outro modo. Vem aqui delete drop. Yes. Nós podemos, se quisermos só o default, os valores do parâmetro default, você pode apagar isso aqui, só tá create database e o nome do banco de dados. E dá play também, ele cria também. Pronto, criou. Vamos dar refresh de novo. Está aqui criado. Agora vamos criar o banco de dados no terminal. Para acessar o Postgres via terminal, você bota psql -h. Aí você bota a URL do banco de dados. No nosso caso é o localhost. O usuário, o maiúsculo e o nome do usuário. No nosso caso é o Postgres. Dê Enter. Agora bota o password do banco de dados do usuário. Pronto, estamos conectados. O usuário é o Postgres e ele é root, cada cerquilha. Agora vamos criar o banco de dados. Create database db aula ponto e vírgula. Dê Enter. Ah, tá errado ali. Você pode ver que ele não é case sensitive. Vai dar certo também, até estando esquisito esse B maiúsculo, A maiúsculo. Você pode colocar, por boas práticas, é bom você colocar tudo maiúsculo. Essas palavras-chave do SQL. E só o nome das colunas, das tabelas, das coisas que você criar, você bota tudo em minúsculo, que aí fica mais fácil de você visualizar. Deu Enter. Ele vai demorar um pouquinho para a criação. Pronto, criou. Teve aqui, foi criado. Vamos aqui atualizar aqui. Dar um refresh. Está aqui DB aula. Vamos apagar ele. Pronto, apagamos o banco. Só está o Postgres. Pronto, criei de novo o banco de dados, o mesmo. Você pode vir aqui para ver qual foi a query de criação do banco. Você pode ver aqui. Vamos copiar. Está aqui DB aula. Vamos apagar ele. Aqui tem o SQL de criação desse banco de dados, do database com os parâmetros, o dono, o encode, o collate, o type, o table space e a conexão limite. Tem uma. Você vê que cada linha ele coloca isso aqui, mas ele vai executar linha a linha até chegar nesse ponto e vírgula aqui, que ele para aqui. Vamos dar Enter. Criamos. Vamos tentar apagar. DB aula, ponto e vírgula, Enter. Pronto, conseguiu baixar porque não tem ninguém conectado ao banco. Dando um refresh aqui, você vê que não tem. Se eu rodar de novo,
a query de criação. Ele vai criar. Pronto, foi criado. Vou dar um refresh aqui no PGAdmin. Tá ele aqui. Pronto, pessoal. Essa aula de criação do banco de dados já é o suficiente. Vamos nos ver agora na próxima aula, para a criação de tabelas.